Olá, este é o blog Civil Imobiliário. O entrevistado de hoje é César Peghini para tratar sobre roubo e furto em condomínio. Peghini, tudo bem? Olha, muito prazer, é uma alegria recebê-lo aqui no nosso escritório para tratar. Fazia tempo que eu queria te entrevistar e hoje a gente escolheu um tema, acho que muito interessante. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje e lembrar que esse é um problema recorrente e sempre vem bater às nossas portas essa questão. Bom, para a gente entender, pessoal, a gente vai tratar sobre roubo e furtos em condomínio, ou seja, aquelas situações em que eventualmente um condômino deixou o celular ali no parquinho da edificação, ou o seu carro foi assaltado, enfim, qualquer questão envolvendo roubo e furto em condomínios. Peghini, explica um pouquinho para a gente os problemas que decorrem disso. Tirando de lado a questão do próprio direito penal, esse é um ponto bastante importante, da diferença entre roubo e furto, que na verdade não vem tanto ao caso, Claro. Temos que levar em consideração os problemas mais cotidianos e, de certa forma, o que acaba acontecendo mais são problemas relacionados aos estacionamentos. Muitas das vezes por uma questão de aquelas vagas rotativas. Sim. E outros problemas nessas áreas. E não são somente o furto, mas também os danos. Muitas das vezes acontecem esse tipo de problema. Bem, existe uma grande estrutura por trás dos condomínios que as pessoas esquecem, mas como regra geral, e é assim que o tribunal tem entendido, não existe personalidade jurídica para o condomínio. Sendo assim, ele não pode ser responsabilizado por algo no sentido em que, de certa forma, não há a personalidade jurídica. Então, nós acabamos caindo pelas regras gerais do Código Civil, que é a ideia da responsabilidade civil extracontratual até o presente momento. Como muitas das vezes não há previsão na convenção, e simples assim nós acabamos caindo de frente com a questão da própria legislação em si, a construção que é feita por trás disso depende muito da própria causuística. Então, nós temos 3 situações diferentes que acabam sendo direcionadas para a responsabilidade civil do condomínio. Mas, como regra geral, por não existir relação de consumo entre condômino e o condomínio, por não existir personalidade jurídica, conforme a própria disposição do STJ vem nesse sentido, a ideia é que cada condômino é responsável claramente pelo seu prejuízo. Ou seja, então você está dizendo que o fato... Bom, a questão da natureza jurídica, se tem personalidade jurídica ou não, na minha concepção até deveria ter. Concordo. Tem essa discussão, né? Mas o fato, então, de não ter natureza jurídica, não ter personalidade jurídica, o condomínio não poderia sequer figurar, na sua concepção, no polo passivo, é isso? Não? Na verdade, não, porque existe dentro da relação jurídica condominial uma ideia de ausência de affectio societatis. As pessoas não querem saber, de certa forma, qual é a relação que você tem com o seu vizinho. E por conta disso, a ideia construída é essa ausência de affectio societatis e ausência de personalidade jurídica, sendo assim, aplicando as regras claras do artigo 186, do artigo 187 e caindo para a responsabilidade civil subjetiva mediante culpa. Então, para existir a responsabilização do condomínio, se faz necessário a prova de culpa dos agentes que atuam dentro do condomínio. E aí a gente pode distinguir algumas situações, porque você pode ter eventualmente uma edificação que tem lá só um zelador e um porteiro e ocorreu eventualmente um furto ali. Você pode estar diante de um super condomínio, que são esses condomínios que você vai ter uma torre residencial, uma torre comercial, um shopping também lá dentro, com os seus subcondomínios, uma empresa de segurança contratada especificamente para isso. Você é muito feliz nas suas colocações, como sempre, e esses são pontos importantíssimos de construção. Cada condomínio apresenta uma característica pontual para efeitos de responsabilidade civil. Tanto é que nós não podemos fazer confusão, por exemplo, com os condomínios de lotes, nós não podemos fazer uma análise, por exemplo, com os condomínios fechados, porque eles são organizados por meio de associações. Cada situação se apresenta de uma forma, mas especialmente para o condomínio tradicional, para o condomínio simples que nós conhecemos. Há nessa construção 3 situações em que os tribunais têm entendido, por uma ideia de solidariedade da responsabilidade da própria organização condominial, da própria ideia de venda de uma possível segurança dentro do condomínio, algumas situações em que se acaba responsabilizando e nós temos 3 frentes e algumas delas muito bem colocadas por você. Quais são essas 3 frentes? A primeira delas é para a questão da previsão do condomínio, isso eu acredito que nós vamos falar posteriormente. A segunda delas, se há empresa especializada de segurança. E a terceira e a última situação, se houver culpa grave de preposto do próprio condomínio. Nessas 3 situações, nós podemos pensar em responsabilização por conta da própria construção dos julgados atualmente. Eu tive recentemente um caso que a gente trabalhava numa pós-graduação
que eu sou coordenador, a gente tratava de um caso em que o corretor, autorizado por um dos proprietários, né, ele é efetivamente um corretor, mas ele estava ali com 2 comparsas ali. Então a ideia era, olha, vim aqui mostrar a residência aqui para esse casal e tal, e ingressaram lá e acabaram assaltando outra residência. A prova dos autos comprovou que as câmeras de segurança, embora existentes, não estavam funcionando. Nessa concepção, você acredita que há um dever, há uma falha no dever de segurança ou, eventualmente, o condomínio, porque foi autorizado pelo proprietário, não deveria responder? Pergunta perfeita, mais uma vez. Esse é um ponto interessante, que as câmeras de segurança não são feitas exclusivamente para segurança, e sim para, muitas das vezes, a ideia de observação do que acontece dentro do condomínio. Muitas das vezes são instaladas seguranças até mesmo em direções específicas de visão de fachada para a ideia de responsabilidade civil de objetos lançados. Então, a ideia da câmera em si não é exclusivamente segurança, e sim de vigilância, muitas das vezes. A existência exclusiva de câmeras não traz a responsabilidade civil do condomínio. A ideia é saber se há uma empresa específica, existem vários no mercado, que trabalham com segurança. Porque essa é uma confusão muito comum existente dentro das organizações de condomínio. Fazer confusão de segurança com portaria, com zeladoria, são atividades distintas e, claro, se houver uma empresa de segurança, nesse caso, colocamos no polo passivo o condomínio e a empresa de segurança e a empresa de segurança acionada. É que você não pode fazer confusão, nesse caso, com portaria, com empresas de segurança específicas para fins de guarda patrimonial. Para a gente encerrar, Peghini, você mencionou que, eventualmente, se a convenção condominial tiver uma cláusula prevendo a responsabilidade, o condomínio responde. Mas em qualquer tipo de hipótese, ou seja na hipótese de mero furto, também vai responder? Fechamos com chave de ouro. Pelo seguinte motivo, nós temos 3 situações claras quanto à questão da convenção. E a assunção de responsabilidade, ela é silente, ela assume a responsabilidade ou ela simplesmente exclui a responsabilidade. Pelo formato padrão de convenção das incorporações que nós temos atualmente, é claro que a cláusula que se apresenta é exatamente pela renúncia da responsabilidade. Mas isso pode ser alterado de acordo com a convenção e, posteriormente, depois da Assembleia de Constituição. As pessoas que acabam participando disso não acabam incluindo porque cria uma responsabilidade civil muito maior. Claro. E a própria ideia de responsabilidade civil dentro dos próprios condomínios já é gigantesca por acidentes com funcionários, acidentes decorrentes da própria organização condominial. Mas o maior problema de roubo e furto dentro dos condomínios é por ausência de segurança pelos próprios condôminos. Esse é um ponto importante. As pessoas não querem colocar essa cláusula porque elas não querem ser invadidas na sua intimidade. Se você coloca uma cláusula de responsabilidade no condomínio, eu digo, coloque, muitas das vezes você tem que simplesmente trabalhar com a segurança efetiva. Então, trabalhar com um sistema de cláusulas, principalmente em sistemas de entrada e saída de veículos, ligar a luz do veículo, abaixar os vidros, abrir porta-mala. E muitas das vezes os condôminos não querem saber disso, eles querem simplesmente passar pela segurança e falar, opa, sou eu. Isso fragiliza demais a segurança dentro das áreas comuns e das unidades autônomas. Então, acredito eu, que por conta desse desconforto, os condomínios não acabam vendendo essa forma de responsabilidade objetiva constituída na própria convenção. Peghini, queria agradecer muito. Esse tema, quando eu fui a primeira vez fazer uma pesquisa a respeito disso, eu fiquei impressionado com o número de casos. Eu tive mesmo um cliente aqui que veio me visitar, fazer uma consulta, eles foram viajar, isso acontece com muita frequência, foram viajar no condomínio, 2 pessoas autorizadas por um dos proprietários entraram no condomínio, isso foi registrado, e aí começaram a rodar, bater de porta em porta, naquela porta que ninguém respondeu, eles foram lá, roubaram, estavam com malas, levaram. Então é um ponto bastante polêmico que a gente precisa cuidar mais. Eu queria agradecer muito a sua entrevista, você é um grande amigo, trabalhamos juntos, damos muitas aulas juntos. Verdade. Obrigado por nos conceder essa entrevista. Obrigado por você me acolher mais uma vez aqui, mando um forte abraço para todos que estão conosco. Muito obrigado, meu amigo. Meus caros, esse foi César Peghini ao Blog Civil Imobiliário para tratar de roubo e furto em condomínios. Um abraço, até a próxima.